A Lavra Norte foi fundada aqui em Balsas em 1977. Então, de lá para cá, ela é a empresa que começou, né, o seu Francisco veio, né, com a família, o Dona Eunice, com um sonho, como eles mesmos dizem, um sonho muito grande de trazer desenvolvimento para a região. Da fundação, a manutenção, né, era toda... Sim, todo o suporte necessário sempre presente. Sempre presente, os eventos dentro... E olha, e se não me engano, tá, se não me falha a memória, a Lavra Norte tem o primeiro CNPJ de Balsas. Então a empresa está no mercado muito forte há muito tempo e a gente está com esse compromisso, essa honra de conseguir dar apoio em todo o Maranhão, em toda essa parte agrícola e pecuária que nós temos aí para atender. Qual é a quantidade de modelos de equipamentos John Deere hoje? E aí, aos pouquinhos a gente conseguiu fazer, daí esse ano a gente conseguiu fundar, né, conseguiu lançar ali o centro de treinamento na Unibals, justamente por causa dessa parceria. Então a ideia é unir um polo ali de conhecimento no ramo da agricultura e um outro polo ali de conhecimento e capacitação no ramo de equipamentos agrícolas. Não, eu fico impressionada, eu chego lá com cebola, é top essa. Como que você consegue? Porque assim, por mais que você tenha o sistema, por mais que por similaridade, quer dizer, claro, tem os critérios de busca, né? E aí dos projetos que a gente tem, né, falando de inteligência de dados, de inovação, é o que a turma do Matias começa a fazer. Elas estão o tempo todo coletando informação e se tiverem conectadas, aí elas conseguem enviar essas informações para os servidores da John Deere. A Lavra Norte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavra Norte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona
funciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Mais um Show Anabutino, o seu programa cast semanal. E essa semana a gente está com convidados presenciais, né, Lara? E a gente adora o convidado presencial, porque parece que, assim, dá mais energia pro ambiente. E aquela coisa, né, do contato. Tem o contato visual, quando a pessoa tá falando contigo, tá te respondendo. É bem interessante isso. Então, bem-vindos. Muito obrigada pelo tempo, por aceitarem o convite, por vir falar aqui com a gente também. E como são dois, vamos pedir que individualmente vocês se apresentem, né? E façam um releasezinho de quem é quem. Aqui a gente não apresenta o entrevistado ele se apresenta. Vou começar pelo Júlio, então. Júlio, por favor, quem é você, de onde você vem, o que você faz? Fique à vontade. É um prazer estar aqui com vocês. É muito gratificante receber esse convite. Eu sou Júlio César, eu trabalho na Lavro Norte, já estou lá há 13 anos, lá na empresa. Meus pais são do Sul, então estudei na Bahia, estudei em Minas e já tem, ao mesmo tempo eu vim para trabalhar em Balsas, estou aqui há 13 anos. Eu comecei lá na Lavro Norte como consultor técnico, então sempre fui da parte de manutenção. Como a Lavro Norte, né, a gente vai falar um pouquinho dela jazinho, ela é uma empresa que trabalha com máquinas agrícolas, então eu entrei nessa parte, na parte técnica, a parte que dá suporte ao cliente, que faz a parte de manutenção principalmente e o controle dessas máquinas. E aí, devido a essa necessidade das máquinas, né, que é o nosso tema de hoje, de ter cada vez mais tecnologia embarcada, então eu fui subindo, trabalhando com cada vez mais diagnóstico, mais na parte eletrônica das máquinas, o computador de bordo, e aí já tem mais ou menos uns 7 anos que eu estou como instrutor de treinamentos. Isso é um projeto que a própria John Deere, que é a concessionária, né, a fábrica responsável por trás da linha das máquinas agrícolas que a gente trabalha, ela já tem um projeto desde 2014, mais ou menos, que é ajudar o concessionário a se capacitar. Então, um programa em que a John Deere, ela capacita profissionais dentro do concessionário para esses profissionais, então capacitar a equipe profissional dele dentro de casa. E aí eu entrei nesse programa e estou aí há 7 anos aproximadamente como instrutor de treinamentos. Então eu dou suporte a campo, eu dou suporte às máquinas, sempre voltado mais nessa parte de tecnologia, sistemas eletrônicos, eletrônica embarcada. E hoje a gente está com uma equipe um pouco maior e um centro de treinamento já dedicado a essa parte de capacitação, essa parte de desenvolvimento tecnológico. E eu fico ali à frente desse treinamento e da equipe de treinamentos na Lavro Norte. Que bacana. Essas histórias boas que a gente tem para contar. Matias, por favor. Bom, eu sou o Matias, eu tô há pouco mais de 3 anos, um pouco menos de tempo que o Júlio, né, Júlio? Só um pouquinho. E enquanto o Júlio tá na linha de frente, eu já comecei no back office. Comecei trabalhando lá com garantias, que é o time responsável por intermediar as garantias dos equipamentos entre o cliente e a fábrica. Sim. E aí, com as demandas de inteligência de dados, do próprio negócio se conhecer para que a gente consiga melhorar a eficiência do trabalho todo, a gente começou a trabalhar com essa parte mais de tecnologia internamente. Então foi aí que eu fiz essa transição saindo do back office ali de garantias e trabalhando no time de inovação, que hoje nós somos uma equipe. Começamos eu e mais eu e o Cássio. Cássio começou o setor. E aí foi crescendo e hoje nós temos um time de 6 pessoas aproximadamente, time de inovação. Você é daqui de Balsas, tua formação, como que você chegou na área de tecnologia e como é que foi isso daí? Tá, não sou de Balsas, cheguei aqui pequenininho, uns 5 anos de idade, mas eu nasci em São João dos Patos. E minha formação já não é diretamente na área de tecnologia, é em ciências econômicas, mas em ciências econômicas a gente tem muito contato com dados, com informações, e acabou que desde criança também eu sempre fui apaixonado por tecnologia, então essa parte meio sempre que teve ali. E foi aí que eu fui encaminhando para esse lado de ciência de dados. Hoje eu faço uma pós-graduação em Deep Learning e visão computacional
para aprofundar um pouco mais essa parte técnica e aproveitar um pouquinho do que a gente tem hoje de modelos, inteligência artificial e aplicar isso na nossa realidade aqui na região. Eu vou aproveitar esse gancho, porque assim, quando a gente fala de inovação, me parece assim, a tua fala, pelo menos já me remete a isso, que é a adaptação de uma necessidade. Quer dizer, você viu como uma necessidade, você buscar esse conhecimento para que você pudesse aplicar no trabalho que você faz hoje. Mas você imagina que isso é independente de onde você está hoje, isso pode também para o teu futuro? Como que é isso? Sim, a questão de tecnologia hoje, eu costumo até conversar com o pessoal, é um caminho sem volta, né? Como sempre, as inovações que têm impacto direto na eficiência, na produtividade dos negócios, não tem como voltar. Quem ficar de fora vai acabar ficando para trás em algum momento. Então, querendo ou não, toda essa preparação da parte tecnológica, quando você une com conhecimento que você já tem em backgrounds diferentes, eu acredito que sim, a gente consegue encaminhar isso para um longo prazo, não só nas aplicações que nós temos hoje, que inclusive hoje, se a gente comparar 2020, que foi quando começou a se popularizar ali os modelos de linguagem, que é o que muito se fala na área de inteligência artificial, as evoluções a gente via em questões de meses, né? Hoje, toda semana, quase todo dia, a gente tem uma novidade, e são novidades que têm um certo impacto para quem conseguir utilizar aquilo no dia a dia, né? Quem tem uma ligação mais direta. Então eu acho que daqui para frente, esse é um conhecimento que a gente vai conseguir aplicar em diversas áreas. Eu ia falar assim, não dá pra dar ré, né? Mas vai que o Elon Musk disparou uma forma de dar ré. Não é, meu filho? Mas, Júlio, fala pra gente um pouquinho, né? Vocês estão aqui também hoje falando em nome da Lavronorte, né? Então, assim, a Lavronorte, inclusive, é nossa patrocinadora aqui no programa, assim, é uma empresa que acreditou, né? Nesse projeto, né? Nesse projeto da gente conectar cidade e campo, aproximar um pouco mais. E a Lavronorte tem uma história, né? Realmente com a cidade de Balsas, né? Com o Maranhão. E quantos anos de Lavronorte? Há quanto tempo estão aí trabalhando, atuando aí no mercado? A Lavronorte foi fundada aqui em Balsas em 1977. Então, de lá para cá, ela é a empresa que começou. O seu Francisco veio, né, com a família, o Dona Eunice, com um sonho, como eles mesmos dizem, um sonho muito grande de trazer desenvolvimento para a região. Então, de lá para cá, foram muitas mudanças no próprio negócio. Eles começaram ali ajudando, né, os produtores com essa parte de implementos, com as necessidades que eles tinham. E aí, quando surgiu a oportunidade de começar a trazer equipamentos maiores, né, tratores. E aí, de lá para cá, eu não lembro o ano certinho, mas foi quando houve uma grande mudança no mercado agrícola brasileiro. Foi quando a John Deere, a fábrica norte-americana de máquinas verdes, ela comprou a parte das ações da SLC Agrícola, que era uma empresa lá no Rio Grande do Sul, né, de pessoas que vieram da Europa também, as famílias, aí começaram a fazer máquinas aqui, aí começaram com trilhadeiras, são as máquinas utilizadas, né, para fazer ali a debulha das vagens das culturas, só que eles precisavam de mais tecnologia para competir no mercado. Aí foi quando a John Deere, que veio de fora, olhou para esse mercado e achou a oportunidade de entrar aqui e trazer o benefício de pegar o que já estava em construção, evoluir um pouco, né, investir em tecnologia e aproveitar o que tinha no mercado. E não lembro se foi em 99 para 2000, foi quando aí a SLC vendeu as ações e transformou-se nesse conglomerado agrícola que é hoje, e a John Deere acabou assumindo totalmente a fábrica. E aí, mais ou menos nessa data, quando houve essa mudança assim, de John Deere com a SLC, foi quando a Lavronorte, que vendia vários tipos de equipamentos, resolveu, né, o seu Francisco foi muito visionário nessa parte, e ele resolveu então arriscar e pegar a bandeira, né, e acabou virando o concessionário de John Deere que é hoje. Então, de lá para cá foram uma evolução muito grande. Eles têm a matriz aqui em Balsas, né, daí eu não lembro a ordem certinha, mas daí construiu uma matriz em Imperatriz, uma matriz em Alto Parnaíba, antigamente tinha no Uruçuí, no Piauí, Campos Lindos, aí hoje as mais novas, né, as filhas mais novas, são Chapadinha, Santa Inês e vindo uma pela frente aí possivelmente, ali talvez em Timon.
Mercado, né? Então, justamente porque Meu cliente. foi visto que o Cerrado aqui, né, estava em grande desenvolvimento, né? Imagina, já veio o Cerrado de Mato Grosso, Bahia, Goiás, e aí foi subindo aqui Piauí e Maranhão, e aí todo mundo começou a ver o potencial do Cerrado aqui no Maranhão. Então, para poder atender toda essa região, então começou Balsas, que era o mercado mais forte, foi expandindo, aí começou a ver que, por mais que ainda é novo esse mercado de grãos no sul do Maranhão, aí resolveu expandir, falei, não, bora atender esse mercado que está mais emergente, que sempre foi um mercado mais de pecuária, Sim. e aí acabou então aí assumindo todo o território do Maranhão, que é onde a gente atua hoje. Então a empresa está no mercado muito forte há muito tempo e a gente está com esse compromisso, essa honra de conseguir dar apoio em todo o Maranhão, em toda essa parte agrícola e pecuária que nós temos aí para atender. Então, assim, a grosso modo falando, né, é uma empresa de 48 anos, né? Basicamente. 48 anos com nome e que atua no estado inteiro, e a gente pode dizer que ela é genuinamente maranhense, apesar de que os fundadores são imigrantes, mas como Balsas é uma cidade de imigrantes, né? Sim. Ela não é... Tem muita gente que vem aqui, eu acho interessante que as pessoas falam, Balsas tem pouco maranhense, é muita gente fora. É, porque realmente ela é uma cidade Que trouxe misturou, né? E a mistura ficou... É uma cidade bem diferenciada, mas é bonito, né? Nós que conhecemos os contatos pessoalmente, né? Nostalgia, inclusive, né? Momento de nostalgia, porque realmente foram... É aquela coisa, né? Eram amigos, né? Eram pessoas de convivência da sociedade. Pessoas conhecidas estavam ali o tempo todo. A pai Dona Anice, né? A pai, né? Então, assim, ela... Da fundação, a manutenção, né? Era toda... Sim, todo o suporte necessário, sempre presente. Sempre presente. Os eventos dentro... E olha, e se não me engano, tá? Se não me falha a memória, a Lavra Norte tem o primeiro CNPJ de Balsas. Olha, Acho que né? É disso do seu Francisco. Se não me engano, se não me falha a memória, o primeiro CNPJ registrado de Balsas foi da Lavra Norte. é como a gente anda falando, conversar com o seu Chico, eu chamava assim, era muito gostoso, né? A gente não conseguiu entrevistá-lo, né? Assim, quando o programa começou, já estava mais complicado, mas conversar com ele, sentar para conversar, já tive a oportunidade de fazer viagens com eles, assim, e ele sempre chamava, me ajuda aqui nisso, me ajuda. Então eles sempre foram pessoas muito queridas, né? Com todo o jeitinho de que vieram também do interior, e nunca demonstraram, assim, que apesar de tudo isso, então eles sempre olharam para a cidade, eles sempre trouxeram novidades para a cidade. Eles buscaram inovação. A Dona Eunice, nessa questão do social, que ela, o APAI era esse caso de amor dela, né? Convivi com ela na APAI há muito tempo. E o seu Chico nessa inovação, trouxeram uma universidade, então vou falar, Você viu o tanto que ele pensou à frente, não é? Ele pensou, o que a região precisa? Tá crescendo. Aí pensou, primeiro vamos ajudar quem consegue ajudar a construir, né? A agricultura. E nós sabemos de pessoas que tinham o poder econômico, né? E que foram embora. Continuaram com as empresas aqui, mas levaram os filhos para outros lugares. Sim. Eles continuaram aqui, eles ficaram aqui na mesma casa, no mesmo lugar, da mesma forma, né? Queriam realmente transformar aqui no lado deles. Entendeu? Então isso também faz com que essa empresa, esse nome, tenha esse respeito muito grande, principalmente aqui para nós que conhecemos de perto a história dos fundadores, né? E aí a gente olha realmente assim, eu na verdade, quando eu penso na Lavra Norte, eu lembro daquela foto bem antiga, que era pequenininha, né? Da primeira fachada, né? Então, assim, pra mim é uma imagem nostálgica, até porque na época do casebre a gente tinha essa foto lá, né? Que o Anderson reproduziu ela e foi porque a gente lá, como a gente contou a história na época, né? Então, assim, trouxe essa história, porque foi bem no período ali que era aniversário de 100 anos da cidade, e aí foi uma das fotos que a gente resgatou. Então, assim, quando fala pra mim, eu já lembro disso. Mas, automaticamente, a gente relaciona com o dia de hoje, né? A gente tá falando aqui de tecnologia, tá falando de inovação, falando de uma mudança cultural e de uma mudança de comportamento
do cenário como um todo, né? Porque a gente vem aí de tratores, de equipamentos que eram tecnicamente simples, né? Mecanicamente simples, e que hoje não é qualquer pessoa que vai conseguir operar, nem dar manutenção. Então, assim, hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. E aí a gente tem essa realidade que é diferente, não só para dentro da empresa, mas para quem está comprando também, porque essa geração que está vindo aí, né, a que já está e a que está vindo, ela é totalmente adepta disso, né? Então, assim, vocês estão atendendo a uma demanda do mercado, ao mesmo tempo ofertando essa demanda. Como que é isso, falando de tecnologia, em relação aos equipamentos que são vendidos? Matias, quiser comentar? Eu acho que em questão dos equipamentos, o Júlio vai saber falar melhor ainda, né, Júlio? Ele tá escondendo o jogo. Então, um de cada vez, pra gente não brigar. Puxando ainda o gancho do centro de treinamento, sabe? Isso aí foi um projeto que até o seu Francisco tinha já há muito tempo, que como ele pensou já na frente de trazer capacitação para a região, ele pensou em trazer a universidade. Sim. E ele sempre pensou, o que eu posso fazer para esse curso ter um diferencial? Então ele uniu as duas coisas. Eu tenho uma empresa que trabalha com a parte ali de apoio à agricultura, né? Que nós fornecemos os equipamentos. E aí, junto com os equipamentos, nós fornecemos a mão de obra para poder cuidar, fazer manutenção, e a mão de obra para capacitar. Então, como é que eu poderia fazer essas duas coisas casarem? Então, ele pensou, e aí, né, foi continuidade com a família, será que a gente consegue unir as duas coisas? E aí, na época, não tinha agronomia. Então, começou os cursos ali mais noturnos, cursos mais administrativos, e aí sempre com aquele intuito de trazer a agronomia para cá. E aí, quando realmente trouxe o curso de agronomia, eles pensaram, o que a gente pode fazer para esses profissionais saírem daqui o mais capacitados possíveis? E aí, onde entrou o projeto? E se a gente conseguir fazer um centro de treinamento que una as duas coisas? Em que possa fornecer ali conhecimento, práticas principalmente, e experiência para os alunos que estão saindo, que vão entrar nesse mercado de trabalho. Porque eles vão sair com uma bagagem muito grande, mas às vezes uma bagagem teórica. E aquela bagagem que ele precisa para até conduzir o funcionário, para conduzir o colaborador da empresa, como apontar o que está certo, o que está bom, o que pode melhorar. Então, aí surgindo disso, a gente, como uma empresa Lavronorte, que trabalha com os equipamentos, que dão suporte à agricultura, e a empresa Unibalsas, que fornece o conhecimento teórico, ali o curso de agronomia, por que não juntar os dois? E aí, aos pouquinhos a gente conseguiu fazer, daí esse ano a gente conseguiu fundar, né, conseguiu lançar ali o centro de treinamento na Unibalsas, justamente por causa dessa parceria. Então, a ideia é unir um polo ali de conhecimento no ramo da agricultura e um outro polo ali de conhecimento e capacitação no ramo de equipamentos agrícolas. E aí, um dos motivos, né, disso é que, tanto com os alunos, né, todo aluno que sempre reclama é igual o aluno que vai fazer um curso EAD, por exemplo, online. Ah, falta prática. Ah, eu queria colocar a mão na massa. Ah, eu queria ter mais contato físico. E aí, a mesma coisa dos clientes, né? Pô, como é que eu faço para meu colaborador ter mais capacitação? Como é que eu faço para achar gente preparada no mercado? Então a gente também tem essa realidade conosco. Quando a gente vai fazer uma oferta para um cliente de uma máquina mais nova, com mais tecnologia, ou já vai fazer a entrega, né? Vai fazer a largada desse equipamento, dessa máquina nova com essa tecnologia, como que a gente faz para poder fazer com que o colaborador, a pessoa que vai estar à frente dessa máquina, usufrua da tecnologia dela? Tá? E aí, lançando disso, aí volta lá atrás o compromisso também que a empresa John Deere tem com o ramo da agricultura. Então ela lançou esse plano, bora fazer com que a capacitação chegue mais fácil na comunidade. Então ela lançou um projeto que é chamado Projeto Instrutor Certificado do Concessionário. Esse é o nome do projeto, em que capacita uma pessoa igual eu no concessionário para aplicar a mesma capacitação técnica que a fábrica de John Deere, donos de equipamentos, tem para entregar para quem participa do ramo e usa suas máquinas. Então a John Deere lançou isso, ela tem inclusive, só que no Brasil estão com 5 centros de treinamento espalhados pelo Brasil. E aí ela faz com que o concessionário também tenha esse acesso e essa vontade de criar também o seu centro de capacitação. E aí, unindo isso, né, a gente percebeu que para a gente conseguir
atuar nesse ramo, justamente falando de toda essa tecnologia nova que vem e conseguir ajudar o cliente, ajudar a comunidade a buscar esses profissionais no mercado mais qualificados, ou se não conseguir buscar, qualificar eles dentro de casa, então as duas coisas se uniram e virou esse projeto que é de levar mais capacitação. Então, de início, a gente sempre atendeu mais a nossa capacitação interna. Então, por exemplo, o Matias, ele é mais da parte de back-office, administrativo, hoje ele está à frente da inovação, mas por não ser o contato direto com a máquina, igual normalmente é a equipe de vendas, a equipe de peças e a equipe técnica, só que eles também participam, eles têm treinamentos online, eles têm uns treinamentos presenciais também com os instrutores, então eles também participam dos treinamentos para poder ter noção do que é, o que a gente tem para entregar, qual é o nosso propósito para poder entregar para o cliente, o que é algo a mais a gente pode entregar. Então, para treinar esse pessoal, fica difícil a gente depender só, por exemplo, da fábrica, só do setamento delas. Sim. Então, A demanda é muito grande. Então, partindo desse princípio, então a gente juntou as duas coisas de novo e aí lançou esse centro de treinamento. Então, Só acrescentando nessa tua fala, inclusive, assim, qual é a quantidade de modelos de equipamentos de John Deere hoje? Por exemplo, tem tratores, mas tem quantos modelos de tratores? Coletadeiras, tem quantos modelos, tipo assim? Então, o portfólio total dá quantos equipamentos? Porque cada um desses tem itens que são iguais, né? De todos os tratores tem isso aqui que é igual. Mas cada um deles, pela versão, ele vai ter um plus, vai ter alguma coisa de diferente. Que no final das contas, gera uma demanda de treinamento diferente. Quer dizer, o teu instrutor tem que estar muito afiado nessa diferença. Sim, sempre setorizando. Não só porque o vendedor também tem isso na hora da venda, mas na hora do treinamento de mostrar lá como é que é o operacional. Então, assim, qual é o portfólio hoje da John Deere? só que a gente trabalha em nossa região, mais ou menos uns 20 famílias. 20 famílias. Porque assim, nós temos tratores, a gente tem modelos. Os modelos de tratores normalmente são por potência. Então tem os pequenos, grandes e médios. Aí colheitadeiras, outra família. Só que aí colheitadeira a gente tem versão grãos, versão arroz. Aí tem a colhedora de cana, tem a de algodão, tem a de forragem. Então já são outras famílias. Pulverizador, nós temos pulverizador autopropelido, que é de líquido. Pulverizador autopropelido, que é de sólidos. Que daí já chama de distribuidor, mas é quase a mesma marca. Aí tem os de arrasto. Aí nós temos plantadeiras, menores, grandes, tem as eletrônicas, tem as mecânicas. E aí temos também equipamentos pequenos, que a gente chama de golfe e jardim, que é os cortador de grana menor. Temos também implementos, plataformas, grades, subsolador, carretinhas. E deixa eu ver se eu lembro mais algum. Eu só tô Bom, o o tanto de famílias. a quantidade de itens de estoque. Que tem que ter. Justamente. Uau! Falando nessa parte de treinamento, o pessoal estava passando pelo DS7, inclusive, recentemente, né? Sim, DS7 é a colheitadeira mais tecnológica e a qualidade foi lançada recentemente. Nós saímos agora no Space em abril. Conte, fale mais. Nosso amigo Júlio que vai fornecer. A gente participa dos treinamentos, como o Júlio falou, a gente conhece mais ou menos por cima ali, não tem como conhecer como o Júlio, que é o instrutor, mas até voltando ao que você falou mais cedo sobre o treinamento para o pessoal que faz parte do back-office, que faz parte de setores que não estão ligados diretamente à venda ou ao atendimento técnico. Isso ajuda até para a gente entender um pouco em como criar novas soluções ou até mesmo por que é importante tal tarefa ser feita. A gente recentemente fez o AgroChat Pro, né, que é uma solução para facilitar o acesso dos clientes às informações que eles têm de manuais de máquina, para tirarem dúvidas simples, né? Um manual de uma colheitadeira tem o que, Júlio? Umas 600 páginas, né? Por aí, a máquina é por aí. É muita coisa. Você não vai abrir um manual desse para procurar um problema. Pode até abrir, mas você não vai achar. Não vai achar. Tem essa também. Entendeu? Porque quem não tem noção vai pensar assim, mas o que seria tal coisa? Não, eu fico impressionada. Eu chego lá com cebola, é tal peça. Como que você consegue? Porque assim, por mais que você tenha o sistema, por mais que por similaridade, quer dizer, claro, tem os critérios de busca, né? Mas assim, é muita coisa. Muita coisa, muita informação. Porque assim, é uma galera muito bem treinada mesmo pra poder dar conta. E aí entra esse problema, né?
que surgiu esse problema, né? Através das buscas nossas por inovações e por soluções cada vez melhores, entra esse problema que foi criado, que é onde o Matias ajuda a resolver. Que é assim, qual é o maior problema da humanidade hoje? Excesso de dados. Nós temos muitos dados, é muita informação, e aí o que a gente vai lidar com essa informação? Ou qual escolher? Que acho que é o nosso maior problema hoje. Qual escolher diante de tantas informações? Qual é a melhor solução? Qual que me atende? Qual que é aquela que mais se adequa a mim? E aí dos projetos que a gente tem, né, falando de inteligência de dados, de inovação, é o que a turma do Matias começa a fazer. Você tem muita informação, que você acabou de falar. Imagina a gente treinar um vendedor novo. Você acabou de falar do exemplo do Cebola. Imagina a gente treinar um técnico novo. Como o Matias acabou de falar, a gente acabou de ter lançamento aqui da John Deere esse ano. Só esse ano foram lançados 5 equipamentos, pode dizer, novos. Que são equipamentos que já nem vêm substituir, vêm somar ao portfólio que nós já temos. E aí cada vez que esse produto é lançado, ele vem com uma coisinha nova a mais. Uma novidade, uma solução que veio atender alguma coisa que alguém lá atrás estava procurando e não tinha. E cada vez que vem um lançamento, isso vem novo. E aí, como que eu faço para treinar essa galera? Como é que eu faço para botar mais esse tijolinho de conhecimento ali na pessoa? Até porque, né, como você falou, vocês têm maquinários extremamente modernos, maquinários mais manuais, e aí eu treino ela pro geral ou específico. Ela fica no genérico ali. Olha, tem volante, tá, galera? Então tira o pauta para E sabe o que é interessante, pegando bem esse teu gancho? É que assim, hoje, né, como você falou, essa nova geração, ela tá muito mais já com a facilidade de atender. Isso é diferente, né? A memória deles já é bem mais rápida que a nossa. Então, assim, por mais que essa nova geração, eles têm mais, não é nem acesso, eles têm já uma certa simpatia melhor pela tecnologia, pela rapidez das informações, o intuito da tecnologia sempre vem para facilitar. Sim. Então, por exemplo, hoje, um operador de máquinas, para ele operar uma máquina nova, ele vai sentir menos dificuldade do que um operador que começasse há 10 anos atrás. Mais intuitiva, né? Justamente. E por quê? Por causa que essa nova inteligência de dados que tanto a gente fala, essa inovação, esse uso da inteligência artificial, isso aí veio justamente para tentar melhorar as nossas limitações humanas. Só para dar um exemplo nessa máquina nova, essa máquina vem com a tecnologia para ajudar um operador que tem dificuldade para configurar a máquina, ela vem com a tecnologia que ela faz isso por ele. Então imagina... As perguntas ele só tem que ir respondendo. E nessa mais nova, nem as perguntas ela faz mais. Nem faz mais pergunta, meu Deus. Cara, você só tá aqui dentro que eu não posso escolher só desinventar. Só basicamente, tá? Porque que a gente nota? Que hoje o tempo nosso é cada vez mais curto. E assim, falando ainda mais em agricultura, a gente tem as janelas. Sim. Então cada vez é clima diferente, aperta, e uma novidade numa variedade, e você já não consegue ter certeza se a chuva vai vir certo ou não, mesmo com a previsão. Então assim, às vezes, uma configuração que eu fizer errado ou deixar de fazer, me impacta. No plantio, principalmente no plantio, se eu vou afundar mais, se não vai afundar menos. Legal, correto. Então, 2, 3 dias de plantio que eu errar, já lá na frente eu vou ter impacto. Em sacos por hectare, em dinheiro, já vai me impactar. Colheita é a mesma coisa. Se eu demorar um dia mais de colheita, pode vir a chuva, o grão pode ficar ali úmido, arder e eu perdi qualidade. Ou pode secar demais e eu vou perder debulhando e jogando fora. Então, a ideia dessa inovação tecnológica, dessa inteligência artificial é o que está faltando, o que às vezes humanamente nós somos incapazes de fazer. Então, por exemplo, um operador ele vai ter que olhar para isso, ele vai ter que cuidar da máquina, ele vai ter que ver para onde a máquina está indo, se tem buracos, tem subida, se tem descida, se a soja ficou mais alta, ficou mais baixa, se o milho está acamado, se está enrolando. Então ele tem que olhar para o equipamento para ver se o equipamento está performando. Só que aí, dentro da máquina, a gente tem ajustes. E aí, como que eu olho também para esses ajustes? Ele tem que ser rápido. Sim. Então, às vezes, ele tem que fazer um ajuste agora, daqui 5 minutos... ele já tem que fazer outro ajuste. É outro talhão. É outro talhão, outra variedade, um pouco mais de mato, é outra umidade. E aí essa máquina vem para fazer mais de 160 ajustes por dia no lugar do operador. Então, só para ilustrar um pouquinho, o mínimo que o operador tem que cuidar dentro de uma colheitadeira são 5 ajustes elétricos que ele faz dentro da cabine. 5. Tá? Peneiras, ventilador, rotor, 5. E aí essa máquina está o tempo todo olhando para a qualidade do grão, porque ela tem câmeras, o tempo todo olhando. E às vezes ela vai fazer 1, 2, 3 ajustes ali por segundo.
porque ela tá cuidando disso o tempo todo. Hein? O operador não, ele vai desviar, porque uma hora ele olha para trás, uma hora ele olha para frente ali para o molho e leite, uma hora deu sono, uma hora ele vai ter que atender o rádio. E aí, nesse momento? Então, sim, a parte legal é isso, a tecnologia, essa inteligência de dados, ela vem justamente para tentar ajudar na nossa limitação. E aí, com isso, eu não lembro certinho em dados, a gente não conseguiu levantar, porque é dados do cliente, né? Mas, assim, a gente estima entre 2, 5, no mínimo 5%, até 20% de diferença entre uma qualidade de grão de uma máquina para outra. Claro, tô levando em extremos, né? Sim, então, assim, um cara que, por exemplo, ele é bem leigo, entrou há pouco tempo, não consegue dominar ali as configurações da máquina, e um cara que já faz bem a configuração. Então, a gente pode ter essa variedade muito grande de qualidade de grão, quebra, perdas e tudo mais. Então, essa é a parte boa. E aí, para finalizar, essa tecnologia tem que ser boa, ela tem que ser eficiente, mas ela não pode assustar. Sim. Então você tem que olhar pra máquina, sabe? E você tem que falar assim, você tem que ser fácil de usar. Porque se não for fácil, ninguém usa. É mais uma coisa que vai atrapalhar a vida do Caso do atrapalhar. Mas isso tudo que você falou, Júlio, faz muito sentido com, por exemplo, quando você fala assim, a pessoa ainda é leiga, então quer dizer, se eu consigo, né, hoje ter uma oferta de treinamento, então eu consigo capacitar essa pessoa, né? Então ela vai ter essa sensibilidade, ela sabe como operar. Então eu vou somar toda essa possibilidade de ajuste que é tecnológica com a sensibilidade humana. Correto. E aí eu tenho um resultado que pode ser realmente surreal, né? Assim, muito acima da média mesmo, né? Porque a perda é só aquilo que não tem como, né? Não, é o inevitável, né? Mas realmente, assim, dentro de um cenário é retirar tudo que pode ser retirado. Sim. E quando a gente ouve isso, né, você escuta falando dessas tecnologias, lembrando que sempre são equipamentos caros e que quanto melhor você usar esses equipamentos, menos despesas você vai ter. E eu fico me perguntando aqui, cara, e tem gente que ainda nos enxerga como Jeca Tatu. Boa, eu tinha pensado isso no começo, quando tu falou uma coisa da agricultura, também, até hoje tem gente que quando pensa em agricultura, ele lembra daquelas novelas, a pessoa com facão na mão, por filho tudo, Era só tocar veneno. Folha de veneno. Quanto é, não sei se vocês pegaram a nossa entrevista com a Rita, e a Rita falou um dado interessante pra gente, né, que tem uma pesquisa, né, tirada sabe-se Deus onde, que cada um de nós consome 9 litros de agrotóxico. Eu não banhei ainda nessa piscina não, mas enfim. Então, assim, essas coisas, né, essas falácias que ninguém vem atacar, ninguém vem desmentir. É por isso que a gente tem esse programa para mostrar para as pessoas que a gente sabe que em Balsas o agro é muito grande, muita gente está dentro desse nicho do agro. É extremamente importante para essa região. Mas muita gente que está vindo de fora para outras empresas que não diretamente entende, ela pode estar vendendo peça, alguma coisa, mas ela não sabe como isso acontece. Para ela entender, né, que quando a gente tem aquela máxima da frase, o agro não para, você deu vários exemplos. Se eu atrasar um dia de colheita, se eu atrasar um dia de plantio, se perder a janela, se eu... Então, entra tudo isso e o mais importante é, como vocês falaram, a tecnologia muito alta, né, para facilitar, que é um joystick praticamente para tu dirigir um bichão daquele tamanho, né, que é um monstro aqui, ó, é gigante. E o mais interessante, quando você fala da juventude que aprende muito rápido, essas máquinas são máquinas que até um adulto sabe mexer, né? Já consegui. Já o horário. Então, foi legal essa. É muito interessante. A gente fica mais apaixonado por esses assuntos. E isso faz com que a gente tenha uma aproximação de gerações, né? Certeza. Porque se eu tenho um jovem que já gosta de tecnologia, que já está mais adaptado, ele vai lá, ele tem facilidade. Mas se eu tenho uma máquina que consegue dar essa facilidade, então a pessoa que não tem tanta facilidade também consegue operar, consegue aprender, né?
Então, eu acho que isso realmente veio para agregar nesse sentido, porque antes era aquela coisa assim, nossa, vamos configurar. Tá, peraí, como é que configura? Não, peraí que eu vou ter que ligar pro Júlio, porque não vou dar combo. Às vezes, tá. Aonde que afeta? É menu, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, né? Então, assim, tinha essa dificuldade realmente que era operacional, né? Foi uma transição, está sendo uma transição, porque aí a gente sabe que essa tecnologia também não chegou para todo mundo, sim, né? Tem muita gente que quer, mas não tem a condição financeira, porque, como a Lara falou, são equipamentos caros, tem um valor investido aí realmente alto e necessário, né? Por conta do custo de desenvolvimento, né? Disso tudo também. Sim, e às vezes é difícil a gente pontuar assim, porque querendo ou não, Brasil, a gente ainda importa muita tecnologia. E que a gente sabe muito bem o nosso valor do nosso real em relação ao dólar, né? Então, assim, grande parte desse custo ser alto é porque tudo é dolarizado. Imagina, só dolarizado, tudo do agro, né? Fertilizantes. Então, e parte dessa tecnologia ter esse valor agregado alto é por causa disso. Só que é o que a gente tenta, quando a gente fala um pouco de agricultura de precisão, por exemplo, a gente tenta fazer com que o pessoal entenda que é assim. E até vai de conta o que você falou do agrotóxico. Imagina, gente, se a gente mantivesse a agricultura ao que ela era 20 anos atrás. Nem vou voltar muito, não vou voltar 50. 20 anos atrás. A gente conseguir atender a demanda que nós temos hoje? Na minha Eles passando fronteira, muita gente. E sem lembrar, assim, lembrando que com esse dado que você trouxe, que a gente está produzindo mais sem ter aumentado a área. Mesmo que a gente tenha possibilidade legal de abrir mais áreas. Resto. Então, isso as pessoas não percebem. Não. Quanto a essa tecnologia pro agro, apesar de ter custos altos, mas ela também te faz ter um lucro diferenciado. Né? Muitas vezes o mercado de grãos depende de uma coisa ou outra, né? Sempre tem, aconteceu alguma coisa em algum país, já reflete aqui, como só isso da guerra, refletiu muito no custo dos fertilizantes, principalmente da UPE que vinha de lá, e esse impacto as pessoas não notam, eles percebem aqui. E aí não tem essa visão, como você disse, são maquinários que vêm de fora. O Brasil tem tecnologia enormes, tanto é que mesmo o maquinário vir de fora, a nossa produção é muito melhor. Nós conseguimos produzir muito melhor. E sabe o que é interessante também? Isso são coisas que a gente só consegue notar se a gente estiver inserido nesse mercado que está inserido no agro. Cada vez mais o mundo está olhando para o Brasil. Tá? Se a gente tem que parar com essa síndrome de patinho feio, do primo desleixado, sabe? Do pilos ajeitado, porque a gente está incomodado. Nosso mercado está sendo um dos maiores do mundo. E assim, investimento está sendo feito agora olhando primeiramente para o Brasil. Que antigamente, imagina, vamos lá, a gente vai falar de tecnologia, por exemplo, de semente. Sempre alguém fazia lá fora, seja ali Alemanha, seja ali Inglaterra. Hoje ela até está mais fraca, né, de agricultura, mas era antes, Estados Unidos, claro. Então, assim, todo mundo se preocupava em fazer ali uma genética, fazer ali uma variedade, se adaptasse melhor. Aí depois vinha pro Brasil, bora tentar no Brasil. Os equipamentos também, a gente tem Embrapa. Primeiro fazer lá, que a Embrapa depois vinha pra... investe, é pioneira e assim, tá avançada e pesquisa. A Embrapa, aí você pega 50 anos, ali, é ontem. O que a Embrapa fez nesse período de 50 anos para o agro brasileiro, tanto de grãos, gado, tudo. Hoje, se você for pesquisar, o tanto que o Brasil é o maior produtor, maior exportador de várias culturas. Por quê? Porque você deu exemplo de países fora. Então, se você pegar a Europa, que se eu não me engano são 8 ou 9 culturas, e nós temos mais de 100 e poucas culturas... Então, cara... Todas elas, a gente tem que dar um pouco de atenção. Tudo. E como diz o outro, doutor Aires Paganelli, tropicalizou tudo. E nós temos essa gama gigante de variedades. Desde uma árvore, que também é para exportação, né? Como o café, o mel, inclusive boininhas para o Chile, que eles não têm insetos. Até isso a gente exporta.
Maldade. Mas é interessante o portfólio, né? Isso que a gente tá falando em igualdade, entra, né? Tem como é que seja. Deu os exemplos de colheitadeiras para isso, para aquilo e outro. A visão muitas vezes que esses maquinários são só para soja e milho. Não, isso vai além, nós temos mais todos. Hoje a John Deere, ela tem essa diferença, por exemplo, de desenvolvimento de equipamentos para mercado americano, por exemplo, do que é para o mercado brasileiro, ou continua sendo desenvolvimento de equipamentos e Sérgio Cataluzando? Como que é isso? Sim. Para investir, tem que ter retorno. Sim. Sempre. Então, a John Deere, como uma fabricante internacional de máquinas, claro, ela sempre vai olhar quais os mercados estão dando mais retorno. Então, até um tempo atrás, eu vou chutar, não tenho certeza de datas, mas sim, até basicamente o ano passado, a John Deere já estava olhando para o mercado brasileiro, porém, ela sempre focou mais nos mercados onde ela sempre vendeu mais. Setor de mercado. Que é sempre lá nos Estados Unidos e Europa. Então, assim, por mais que ela já atende China e Ásia, atende o nosso mercado, atende Austrália, atende África. Então, assim, os 2 maiores mercados dela sempre foram os Estados Unidos e um pouco do Canadá ali junto, né? E Europa, sempre. E aí, já tem um tempo já que nós, Brasil, e nem tô falando da América Latina inteira. Sim. Tem também nossos primos e irmãos aqui, mas nós, Brasil mesmo, ela começou a notar que nós estamos virando os maiores clientes dela. Uma das maiores áreas de atuação dela. Então, olha só que interessante. Sempre ela desenvolveu, porque o centro de pesquisa dela sempre foi ou nos Estados Unidos, tem um na Alemanha, e eu não lembro onde outro tem, tá? Na Europa ali, eu não vou lembrar direitinho, mas o que eu tenho certeza, Estados Unidos e Alemanha. Então, ela sempre produziu as máquinas lá e os testes sempre foram lá. Um produto novo, bora validar ele, bora testar. Então, vai lá nas condições de testar. O Brasil tá tão importante, o nosso agro tá tão importante que esse ano, aí por isso que eu não tenho certeza da data, se isso já vem do ano passado ou foi efetivamente esse ano. A John Deere, como uma empresa multinacional, ela lançou um centro de engenharia aqui no Brasil. Então, para responder tua pergunta, ela já está começando a ver, nós temos agora que começar a fazer um negócio mais estilizado. Nós temos que fazer alguma coisa que atenda principalmente o Brasil e, se precisar, adapta para os outros, mas tem que ser para o Brasil agora. Então ela já está olhando isso desde o ano passado, e esse ano é que ela fechou o martelo e criou, só não sei se a área física está pronta, um centro de engenharia no Brasil. Aí o que isso remete para nós, tá? Por que isso é importante? Porque, querendo ou não, até hoje, quando vem máquinas novas ou tecnologias novas, tem vezes que ela tem esse processo de adaptação, que é o termo que você usou, tropicalização. Então tem esse tempo de adaptação para que tudo fica bonitinho. E aí, tá, para linkar com o nosso tema, né, linkar aqui com o Matias, aí de onde vem a inteligência de dados. Imagina o tanto de informação que eles têm que levantar para saber se serve aqui no Brasil. Exato. Que só foi de mal, de nada. Ou se era só com as reclamações, né? Tipo assim, a meia quebrou, o que quebra mais? Justo. É o histórico que a gente tem nessa máquina, hein? Justamente. Qual é a máquina que suporta mais essa deu certo, tem que levar agora. Mas isso, falando inclusive na geografia, falando na estrutura, né? Quem é do sul sabe que muitas vezes você olha aquela soja lá e fala, meu Deus, quem foi que jogou esse negócio aqui em cima? Não é assim. E nessas áreas, tudo isso é diferenciado. A questão até das pragas, quando eu digo pragas no sentido de plantas invasoras, plantas daninhas que são diferenciadas. Sim. Então eles têm que olhar mesmo, porque a gente tem uma Incha mais uma embuchameiras. Só para te pegar aqui no Brasil mesmo, nossa cultura maior, nossa região em grãos, milho e soja. Sim. O Brasil todo, na verdade, mas nossa região maior, milho e soja. No sul, por exemplo, tem bastante trigo. Sim. Muito. É outra colheita. A mesma máquina entra para fazer a mesma coisa. Entendeu? A mesma máquina que colhe trigo lá, ela vem colher soja e milho aqui. Mas é outra pegada, tá? O jeito que a máquina colhe, as regulagens, como o operador tem que lidar. Então, assim, o operador que colhe trigo lá, tá? Não é o mesmo jeitão que ele vai colher soja ou feijão aqui, vai passar para nossa região. Que colhe feijão já é bem diferente. Então, assim, tem já essa preocupação. Só aqui, né? Quer dizer, é a mesma máquina, isso, mas são regulagens diferentes. Então, baseado nisso tudo, a gente tinha esse problema. Que tudo vinha muito pronto e, bora agora fazer os ajustes finos
pra cá. É aquela coisa, eu passo meio, também uma loja, sempre que não. Nova. Que fala, essa blusa, tamanho único como? Com você com tamanho único, né, de roupa, não é a mesma coisa, não tem a máquina toda igual, né? Não dá pra você fazer, literalmente. Inclusive, quando se fala, não vou falar nem dos Estados Unidos, mas a Europa, as áreas são muito menores, né? Então, vai colher o quê? É o cantalhão aqui, sei lá, no Brasil, pra generalizar, que você colhe em 2 dias. Justamente. Plataforma. Então, Com ele, a mãe das barras, do pulverizador, escolha plantadeiras. mas esse treinamento que vocês fazem, o que deu pra entender, se eu estiver errada, por favor, corrija pro pessoal que tá ouvindo. É para os estudantes do curso de agronomia, especificamente. Ou eu, Lara Moraes, comprei um maquinário e eu tô preocupada em entregar esse maquinário na mão de uma pessoa que nunca usou essa tecnologia. Eu consigo que esse meu funcionário Eu vou longe, eu vou além. Eu quero aprender. Eu ia dizer isso, mas aí eu fiquei assim, né? Falei, vai criticar. E pra entender, assim. Sim. Então, eu como cliente, Lavronor de um dia, eu consigo que esse meu colaborador faça esse curso de capacitação para que a minha máquina tenha uma melhor performance. O começo, né, da capacitação foi necessidade. Então, a primeira necessidade, isso aí, cliente. Então, o cliente precisa, como vocês falaram aí, bastante tecnologia, o que eu uso, o que eu não uso, o cliente precisa entender o funcionamento da máquina. Então, nossa primeira vertente nós precisamos treinar o cliente. E quando a gente fala o cliente, é o que você acabou de falar. Normalmente, o cliente da nossa região são funcionários. Tem ainda famílias que atuam bastante, né? Que às vezes eles estão também à frente e vão talvez operar esse maquinário, mas normalmente eles estão mais no administrativo. Então, a nossa vertente maior é treinamentos de capacitação operacional para os clientes, operadores que têm maquinário, que trabalham na agricultura. E, em segundo plano, treinamentos um pouco mais técnicos para a nossa equipe técnica. Mas sempre foi aberta à comunidade. Sempre. Só que a nossa comunidade que nunca viu muito acesso, porque a gente sempre teve uma capacidade limitada para entregar dentro de casa. Sim. E aí, com o treinamento, a ideia dessa abertura, essa inauguração, foi justamente mostrar que está aberto à comunidade. Então, qualquer estudante, qualquer pessoa que queira, por exemplo, mudar de área. Tem uma pessoa, o cara trabalha como vigilante, trabalha como frentista, trabalha no supermercado, trabalha com serralheiro, gerente de banco. Cara, quer mudar de área? Então o treinamento é aberto a todos. Tá? No momento, nós temos mais know-how para entregar treinamento de equipamento. Então, assim, nós, né, eu e minha equipe, nós somos capacitados para dar treinamento operacional do equipamento. Então, como colher, como plantar, como aplicar, noções básicas dos princípios agronômicos. E aí, onde entra legal, o nosso projeto, pensando um pouco mais no futuro, justamente linkando de novo o Lavronorte mais Unibalsas, é já ter algo mais voltado para o agro. Mas assim, a gente tem um projeto que a gente quer construir mais para frente, já dando spoiler para vocês, que é o projeto assim, operador certificado. Então, qual que é a nossa ideia? A gente quer, né, com todo um suporte nosso da John-Deere e da Unibalsas, pegar, por exemplo, vocês estão precisando de profissional no mercado. Tá? Eu preciso de um cara que consiga chegar na minha fazenda e consiga pelo menos ter noção do que eu faço. Aqui que eu faço? Eu planto milho e soja, por exemplo. Mas o que é plantar milho e soja? Eu tenho que preparar a terra, tem o tempo certo para preparar a terra, eu tenho que calcariar, eu tenho que fazer correção. Quase sou um técnico agrônomo. Tipo isso, alguém que pelo menos entenda. Então, por mais que a pessoa não vai ter um conhecimento aprofundado, que um técnico em agropecuária leva 1 ano e meio, um mínimo para fazer, ou que um agrônomo leva 5 anos, mas esse cara tem noção, pelo menos, do que é, para que serve. Por que eu passo a grade? Por que eu passo dos cortes? Por que eu passo ali um terraceador para fazer lá a curva de nível? Por que eu passo o subsolador? Qual a diferença do subsolador para grade? Então, a ideia é fazer um curso um pouco maior, e aí já vai entrar esse apoio, nós, mais parte de equipamento, e por exemplo, o Unibalsas, outros profissionais com a parte mais agronômica, para esse operador ele ter uma noção geral do que é o ciclo agrícola. Porque às vezes ele sabe operar o trator. Para frente e para trás. Agora a gente sabe às vezes dirigir o carro, para frente e para trás. Mas daí por que o equipamento trabalha daquele jeito? Por que eu tenho que me preocupar de manter ali o sensorzinho da plantadeira limpo?
Por que eu tenho que pegar a colheitadeira e manter o grão limpo? Por quê? Nossa, que patrão chato, eu tô colhendo aqui, ele quer que eu fique regulando. Por que isso impacta? Sim. Ou por que um dia de colheita ou plantio faz falta? Então, assim, a ideia é isso, sabe? É começar a levar para esses profissionais que não tiveram esse contato, né? A função deles é muito mais ali física, né? É mais ali laboral, é operacional, e trazer um pouco mais esse cara para dentro mesmo da importância do agro. Então a gente tem mais pra frente, a gente vai lançar esse projeto, sabe? De pegar uma pessoa ali, em vez de ser pontual, você falou, ser muito específico, eu vim fazer também de tradutor. Opa, eu vim fazer também de pulverizador. Então, que esse cara passe pelo ciclo inteiro. Ele entende a importância da operação, a importância da máquina, e aí, a importância hoje, que daí entra de novo o Matias, é por que os dados? Por que meu monitorzinho ali da plantadeira, da colheitadeira, fica piscando e me dando alerta? Por que é importante eu dar atenção para aquilo? Por que aqueles numerozinhos são importantes? Ou por que faz diferença aquilo ali tá monitorando, tá mapeando? Por quê? Aprendeu a utilizar Não faça Tudo isso. porque o patrão dele depois vai precisar. E aí depois entra uma equipe lá que pega aquilo e transforma aquilo em dinheiro. Exato. Porque transforma aquilo em economia, transforma aquilo ali em rentabilidade e transforma aquilo ali num projeto para a próxima safra. Opa, isso aqui foi ruim, o que eu faço para melhorar? Esse talhão desse ano não tava legal, que não saíram. Você consegue analisar o todo, que aí você vai juntar as informações. Qual foi a pluviometria, né? Como teve veranico, não teve e tal. E você está falando isso, e eu estou imaginando também que assim, vem junto com isso uma questão que é, quando você pega um currículo, é falar assim, qual foi a sua primeira experiência? O cara não tem experiência nenhuma. Ele não sabe nem para onde vai. E às vezes ele quer. Mas às vezes aquela fazenda, aquela empresa, ela só contrata se já tem alguma experiência. Mas ele também não teve oportunidade. Como é que vai? Então, né, acaba que a história de é o ovo ou a galinha primeiro, né? Mas assim, alguém tem que dar essa oportunidade para ele. E ter um local, uma certificação que ele vai ter, pelo menos as noções gerais, porque assim, eu vejo isso dentro da fazenda. Sim. Eu acredito que a maioria dos produtores tem essa situação também. Tem várias vezes que você contrata alguém com pouca experiência e você quer dar experiência para ele. Mas aí você precisa parar para você ensinar para ele. Justo. E aí você vai ensinar um pouco o que você sabe. E às vezes, quer dizer, agora você tem uma outra opção. Você tem um outro caminho alternativo que é, peraí, eu tenho aonde buscar isso, né? Então, assim, a história da reciclagem anual, né? E aí, quer dizer, tem treinamento específico para isso. Quero mudar de trator, quero comprar um trator novo, mas nem eu sei operar, então alguém vai ter que aprender a operar isso. E só a entrega técnica, ela é importante, ela é necessária, mas às vezes naquele dia não estava tão atento, ou trocou de funcionário, né? Sim. Trocou de funcionário também. Então, assim, tem várias nuances nisso daí que acaba interferindo realmente. Então, ter essa questão do treinamento, eu vejo como essencial realmente para a nossa região. E aí, ainda fico com a pergunta a mais, que é assim, vocês, aqui no caso, vai ser como se fosse o polo. Então, para a região, vocês vão receber a demanda dos clientes da região como um todo? Como é que é a questão operacional do centro de treinamento? Sim. O Diniz, como a gente tem só esse, né, projeto foi lançado agora, dessa estrutura física, o que nós fazemos até hoje, que ainda fazemos, é assim, a maioria dos nossos treinamentos de capacitação para clientes, para operadores, é em loco. Okay. Então, normalmente, os clientes chamam a gente. Tá? Porque, às vezes, o cliente menor, ele tem 1 ou 2 para treinar. Então, às vezes, a gente teria que fazer uma turma aqui. A gente não tinha um espaço físico adequado de início. Então, na maioria das vezes, a gente vai até o cliente. Então, por exemplo, a gente vai ali na Serra do Penitente, vai na região da Batava, na região de Campos Lindos, que a gente atende, na região de Imperatriz, região de Satelê, Chapadinha, e faz o treinamento lá, local. Sim. Futuramente, né, a gente quer ter um ambiente de treinamento em cada uma das filiais, pelo menos. Aí sim, a gente vai atender regional. Tá? De início vai ser aqui, possivelmente o segundo... Aqui vai ser uma maior... Madrid. O centro para o estado a priori, depois aí conforme as demandas e... o nosso principal sempre vai ser aqui. Por quê?
de novo entra esse projeto aí de ter a união junto com a Unibalsas. Então, digamos assim, esse projeto maior, que seria assim, um treinamento de capacitação um pouco maior, com mais carga horária, mais completão, vai ser aqui. Mas essa questão de carga horária, justamente por isso, né? Porque, por exemplo, assim, como você disse, talvez vou pegar Chapadinho, que você deu o exemplo antes. E eu quero mandar o meu operador para cá. Quanto tempo eu ficaria com esse milho na minha propriedade? 3 dias? Os treinamentos de máquinas, tá? Os comuns que nós temos hoje, eles são em média de 2 a 3 dias. Ah, ok. Porque assim, é bastante coisa. Tá? É uma bastante coisa. Em média, Ana falando assim, você recebe a máquina, vem esse paciente. Aí você recebe a máquina e vem a sua daquelas orientações. Cara, é igual você receber o carro novo. Você só separado aqui. Quadro manual, ato. Mas ano novo, não lê o manual, não sabe pra que serve. Aí olha de painel com um monte de coisa. Ah, não tá funcionando não, não presta. Não sabe ler. Isso é uma E mesmo que cara te passa essa entrega sec, Muito curto, né? não, além de ser puta, você tá assim. Nossa, você entendeu, Duana? Ali. Depois eu aperto aí, né? Ok, não tem cheirinho. Aí tu imagina uma máquina, parece um seguinte com ar-condicionado, 10 mil botões, tu tá aqui, essa hora aperta aqui pra ligar. Capaz, cara. É bom, hein? Rapaz, deve ser bom. A não ser que você faça essa treina técnica, tem apaixonado por tecnologia, que ele vai ver que um monte de trem, que nem quando você acha que você entrega um navio novo com um pro outro. Entendeu? A cara, era já sarelhos mortais, cara. Deleta a entrega técnica. Você não presta atenção naquilo, você quer ver tudo que eles têm lá. E de preferir separar todos os outros. E mantinha a pessoa que quer aprender, né? Então, assim, tem um primeiro contato que é realmente o emocional mesmo. E já é, Tom. Aí depois você fala, ih, não é pra apertar esse aqui. E aí onde entra o legal, sabe, a oportunidade que a gente buscou desse novo centro de treinamento, porque agora a gente tem espaço físico. Quando ele era dentro do concessionário, a gente tinha a limitação ao pátio. Se o pátio estava vazio, você consegue andar. Se o pátio está cheio, sim, ninguém sai. Sim, tem dias que ali não dá nem pra assistir. Sim, não dá pra assistir. Não dá quase pra assistir. O bichão daquele, né? Isso, daí com o centro de treinamento, aí a gente tem ali uma área de quase 100% ali, quase 1 hectare, então esse foi uma das opções, um dos motivos que a gente teve para poder rodar. Então pega o trator, anda para frente, para trás, atrás. Bem que o final da faculdade ali, no último bloco, é onde está o nosso treinamento. Para trás dele é onde tem a área, ele tem uma área experimental, que é do grupo de agronomia, da faculdade do lado, e do lado é uma área aberta para nós. Então por isso a gente consegue pegar o trator, bota para andar, daí a pessoa passa a marcha, o pulverizador, ela abre a barra, ela liga, a planta dele consegue baixar, arrastar um pouco, que é justamente para ter isso. A gente sempre notou que quando a gente faz o treinamento no cliente, o cliente tem a máquina e tem a área. Sim. Embora naquela área ali tudo planteia ainda, ele prossegue. Então é muito melhor para o operador. Quando é com nós aqui ou para os nossos técnicos, falta essa área para a gente conseguir andar, plantar. Porque imagina, eu estou no meio do pátio, como é que eu baixo a plantadeira e enterro no chão? Não dá. Aí lá não, a gente tem chão para isso agora. Então eu quero isso, já tá semente. Então assim, isso faz toda a diferença quando a gente consegue praticar. E é por isso que sempre vai ser o principal aqui. Nos outros polos, possivelmente vai ser algo mais de apoio, justamente para melhorar essa questão da logística, tá? Para poder o cara não ter que se deslocar para cá. E aí esse treinamento completão a gente ainda tá bolando, porque aí já é um curso maior, vai exigir mais horas, mas vai ser algo longo, tá? Porque imagina, num ciclo eu tenho no mínimo um ciclo bem pequeno, um trator para trabalhar ali pelo menos com uma grade e uma plantadeira. Isso daí já foram umas 30, 40 horas entre trator e plantadeira. E aí depois ele vai ter que saber um pouquinho do pulverizador. Já vai mais ali 24 a 32 horas. Depois a colheitadeira. E aí quer ter uma noção agrícola ali um pouco de perdas, uma noção ali de um pouquinho de doenças, uma noção ali de clima. E aí vai mais um pouco. Aí depois tem toda a parte de gestão de dados. Aí vai mais de novo uns 30, 40 horas. Ou seja, ir na plataforma, coletar os dados, tá certo, tá errado, imprimir os relatórios, análise dos relatórios. Então, assim... Isso você hoje já consegue fazer diretamente na máquina? Essa parte de impressão de informações, de dados. Como que é hoje essa comunicação dos dados que são
captados pelas máquinas durante a operação e essa análise. Matias, é contigo? Até certo ponto, né? As máquinas, elas têm muitos sensores, né? Então, elas estão o tempo todo coletando informação e, se tiverem conectadas, aí elas conseguem enviar essas informações para os servidores da John Deere, que aí, através de uma plataforma que chama Operation Center, o nosso cliente ele tem acesso. Se tiver devidamente conectado a equipamento, se tiver configuradas as organizações dele dentro do Operation Center, ele consegue informações sobre a operação desse equipamento, sobre os talhões, pelo telefone em tempo real, hoje. Consegue ver. Então, tipo assim, é uma das importâncias também do cara conhecer o equipamento como um todo, nas tecnologias embarcadas e como utilizar, e a importância de conectar esse equipamento à internet, utilizar o JD Link, a Starlink, o JD Boost também, né? Então, é muito importante que ele faça isso, porque através do Operation Center ele consegue acessar esses dados e aí tomar decisões agronômicas, como você falou mais cedo, né? Identificar como que foi a pulverização naquele talhão no ano anterior, de acordo com as condições climáticas do período e tudo. E aí tem até um ponto a mais, né? Que hoje os equipamentos conseguem informar, alertar, mesmo antes que aconteça uma falha, se tiver conectado, com base nas informações que ele colhe, né? Então, tipo assim, tô com um trator aqui fazendo uma operação de plantio, e aí, com base em padrões que o sistema compreende com as informações dos sensores do equipamento, ele já gera um que a gente chama de Expert Alerta lá para o time de CSC, que é passado para o cliente. Então, antes do cara sentir qualquer problema, ele já vai ser informado, olha, você pode... Ele leva em conta o padrão operacional daquele equipamento naquela propriedade. Naquelas condições... Histórico. Isso. Correto. E ele... Palavra certinha, histórico. E se ele consegue informar para o cara antes que aconteça o problema. É até uma coisa que a gente estava discutindo outro dia. Por exemplo, tem um problema de polir variador, né? Se eu estiver errado, Júlio, você me corrige, eu não sou da parte técnica. Mas que se você consegue corrigir antes, quando você recebe esse alerta, você gasta ali cerca de 2, 3 mil reais, enquanto que depois, para você trocar, depois do problema, aí você repassa... Isso mesmo. Porque aí são várias engrenagens, se quebra uma é uma coisa, se uma quebra, ela quebra as outras por consequência e aí o prejuízo. Vai gerando mais problemas. Sensacional, isso é detecção de falhas, né, por antecipação. Preditivo, correto. Preditivo. Deve ser bem interessante, porque... Profilaxia. Aliás, não, eu errei a palavra. Mas é o mesmo sentido. O sentido é o mesmo. Tá. E aí você está fazendo realmente você está se antecipando, né? Que é a diferença da preventiva e da preditiva, né? E baseado em dados. Baseado em dados. Imagina assim, ó. A gente vai no carro. A cada 10 mil quilômetros você troca o óleo. Isso. Seu óleo tá bom ou tá ruim? A correia. E ainda tem outra, por exemplo, a gente tá aqui em Balsas. A gente troca o óleo com 10 mil. E lá em São Paulo? Você tem que trocar o óleo com o mesmo 10 mil? Porque lá você fica mais parado no trânsito. Então, seu carro não rodou 10 mil quilômetros, mas quantas horas ficou com o óleo funcionando? Exato. Então, por exemplo, né? Se a gente fosse fazer uma análise preditiva do óleo, talvez lá em São Paulo, e eu com São Paulo, mas pode ser Goiânia, pode ser São Luís, né? Grandes capitais. Eu seria obrigado, tá? A minha análise ia dizer pra mim, opa, você deve tocar com 5 mil ou 6, não aguenta os 10. Ficar só naquela de... Já tá queimado. Isso, já teria... Fala português tradicional, né? O óleo já tá queimado ali, não tá na hora de trocar. E aí com toda essa inovação, e aí imagina, por isso que é importante capacitação. Imagina se toda essa tecnologia por trás o operador simplesmente ignora. Ele vai lá na telinha, igual o celular, porque tem opção do celular, né? Tchuc, cancela, tá bom, entendi, né? Tá, vai incomodar o outro. Então, toda essa tecnologia, ela tem que chegar e tem que ser usada. Não adianta só ser. E aí é bem legal isso. E é outra coisa legal, que imagina, a ideia é, eu junto dados, então imagina, nem sei dizer quantos sensores tem um trator, tá? Ou o Matheus acabou de falar, mas ó, só no motor, vou chutar por alta, tá? Só no motor vai ter uns 12. Só no motor. Então a temperatura do combustível, temperatura do óleo hidráulico, temperatura do óleo do motor, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura da saída do ar da turbina, temperatura da entrada do ar da turbina, temperatura da saída do escapamento, e por aí vai. E então, são vários sensores
E aí, o que esse sistema faz? Por isso que é importante, assim, hoje a gente está falando muito disso, mas isso já é antigo, essa questão de gestão de dados. Então, assim, a fabricante ela já vem levantando esses dados faz tempo, e ela montou, compilou um banco de dados. Ela pensa, pô, na fazenda do Matias, esse cara tá lá com um trator, esse trator tá com 1000 horas, ele está numa grade pesada, e está em Balsas, que é bem quentinho aqui, né? Beirando seus 40 graus. Na sul. Estou na grade pesada, no solo duro, o trator tá forçando, ele tá com 100% de carga. Opa, deixa que deu o computador analisa, né? Opa, esse parâmetro bateu, opa, 5 parâmetros bateu. Olha, então a probabilidade de tal coisa falhar, porque chegou nos parâmetros corretos, coincidentes, é de 90%. E aí, o fabricante, né, o sistema da John Deere, manda esse alerta e fala, olha, a probabilidade desse negócio falhar é tal coisa. E o mais legal, olha, pode ser que essa correia falhe em possivelmente tantas horas. Ainda fala assim, daqui 10 horas, 20, 50. É porque ele vai levar em conta o tempo trabalhado, a latência que ele está trabalhando, né, que é a pressão versus temperatura, versus condições, identificação. Vai aguentar no máximo isso, porque ele fez X horas, você já rodou a metade, mas foi nessa força. Condição extrema e o mais legal é essa tática, né? Ainda te dá, sabe, uma saída. Olha, sugestão, tal coisa vai falhar, sugestão, troque isso. Ligeiro. Tá? E quanto tempo? Possivelmente tantas horas. E aí fala o que ele disse, pô, é muito mais barato eu já trocar a peça com parada que só quebrou aquilo, só estragou aquilo, do que de repente outra coisa estragar, danificar mais coisas, e aí às vezes são peças mais complexas que a gente não tem estoque porque é de pouco giro, e essa máquina vai ficar parada um tempão. E é legal que isso traz a gente de novo para a parte de treinamento, né? E se o cara não tá preparado para entender isso, ele não vai dar bola pro negócio, porque o trator tá funcionando. Ele não viu o bem ainda. Exato, sabe? Então se ele não entende, ele vai continuar. Não tô vendo problema algum. Vamos continuar. Você falando, eu me lembro bem de uma cena, sabe que eu sou apaixonada por série. Uma cena do The Big Bang, que o Sheldon entra no carro da Penny e fala, por que essa luz vermelha de café? Ela sempre teve acesa, não era pra trás. Entendeu? Aquela senhora assim, como ele comentei, não fica estar aceso, não era pra estar aceso. E para fazer uma comparação aí também com o pessoal que é da cidade, né, que às vezes a gente tá falando isso, e eles falam assim, mas isso daí é só porque é de trator, quer dizer, hoje a gente tem a mesma coisa que você tem no seu carro, né? Então você tem um computador de bordo, você consegue ter as informações do teu carro. Você chega lá na oficina, ele vai passar lá uma maquininha, né? Que a gente já fala logo assim, vai passar a maquininha. Aí ele cobra uma fortuna só pra passar o scanner. Sim, mas sem a maquininha você não vai saber o que teu carro tem, né? A diferença é que hoje, quer dizer, você tem não só isso, mas você tem isso real time, disponível para a operação, né? E aí a gente tá falando de uma operação que, de novo, se você plantou e não colher no tempo certo, ou se você não plantou no tempo certo, perdeu o time, já era, você perdeu. E aí, quer dizer, como é que vai pagar a parcela do equipamento, né? Correto. Tudo isso. Bola de neve. Aqui não tem neve, mas é bola de neve, tá, gente? Até porque também, né, como você fala, muitas vezes você leva o maquinário para concessionária, e tem atualizações também, né? Porque esses trem tem atualização toda hora, gente. Atualizou o que é? Tu tinha aprendido aquilo lá, o trem atualizou, tu já não sabe o que tá rolando. Então tudo isso implica também. E as pessoas realmente, nós já falamos isso aqui, conversando a respeito de que a gente vê muita procura por mão de obra, principalmente para você pegar um maquinário absurdamente oneroso, não que ele não vai naquele preço, né? Que o preço não vai, mas ele é caro para ti e você tem que ter o melhor uso dele. Então a gente percebe isso, quanto as pessoas procuram quem sabe realmente lidar para que eu tenha melhor tempo de uso, durabilidade. E no curso eu quero perguntar para vocês, não é todo o pessoal de agronomia que vai querer de repente participar como mexer. Ou é obrigatório, matéria obrigatória do curso agora para a faculdade? Não. Ou opcional, é hora-aula, no caso. Sim. É hora-aula. A mulherada, tal. Tem demanda, né? Eu acho que tem demanda pra caramba. Elas gostam de operar o trator, pelo menos. Se elas gostam. Nós começamos um projeto esse ano,
tá? Foi até antes da inauguração do centro de treinamento. Mas como a gente já tem uma sala lá no Unibalsas dando treinamento lá, e já tinha o local aberto, então esse ano a gente entrou com um projeto junto com a Unibalsas, então a turma de agronomia desse ano, não sei qual o período, pra falar a verdade, tá tendo aulas práticas conosco. Então, tivemos treinamento de operação de trator, operação e manutenção básica, tivemos de gradagem e preparo de solo, plantio, e por último, não lembro, final de semana passado, tivemos de pulverizador. Então, como a gente tem uma parceria com a Unibalsas, então os alunos, na matéria de mecanização agrícola, então a aula prática foi conosco. Então a gente levou as máquinas para lá, as máquinas que a gente usa em treinamento, então eles tiveram contato. A minha eu consegui ser no teórico e com a máquina real, fui eu e o meu outro colega instrutor também que demos o curso, então assim, com pessoas que realmente são da área, sabem, entendem bem do maquinário. Então a gente não tem o know-how, claro, da agronomia, mas a gente entende bem da operação e sabe o que a máquina impacta nos pontos agronômicos que cada uma delas impacta. Então, o intuito é esse. Não vai ser obrigatório assim no curso, porque demanda o equipamento. Então a gente nós fornecemos o equipamento. Mas é uma parceria que está dando certo e que o pessoal está pelo menos saindo ali com uma boa noção do que está tendo em campo. Que é o que vocês falaram. Às vezes a gente vai passar no curso de mecanização, lá no curso, algo que está um pouco mais desatualizado. Uma máquina ali, pequenininha, com motor e tal, e de repente os alunos estão vendo lá um trator com câmbio automático, outra ali tudo eletrônico, que a nossa região pega isso. Um pulverizador autopropelido automático, com controle de ponta, com controle de gota, com controle de pressão. Então assim, é bem legal eles se deparar que é isso que eles vão achar nas fazendas. É realidade. Às vezes ele pega lá um conteúdo num tratorzinho pequenininho, lá mecânico, tal, sem cabine, e de repente eles estão lá com um trator totalmente automatizado, que é o que eles vão achar na realidade. Porque assim, a maioria das fazendas ainda tem as suas relíquias, né? Tem lá o seu tratorzinho, sabozinho, tem lá afetivo, né? Tem um afetivo, mas um operacional do dia a dia é feito por equipamentos de ponta. Correto. Né? Claro que provavelmente dentro das suas realidades e tudo mais, de acordo com a propriedade, mas aqui na região de modo geral vão ser grandes propriedades, sim, e essas grandes propriedades vão ter realmente equipamentos de ponta, então ele tem que estar realmente preparado. Eu achei isso assim. Quando eu recebi o convite, eu falei, tá aí uma coisa que vai agregar, né? Porque é o inevitável, né? E aí, assim, para quem não é da faculdade, mas quer ser operador, quer aprender, ou talvez até porque queira trabalhar na Lavronorte, por exemplo. Eu quero saber, eu quero aprender sobre mecânica de equipamentos. Eles podem procurar diretamente na Lavronorte, no centro de treinamento, deixa currículo, como que faz? Sim, pode procurar diretamente a gente lá. Prog lá no centro universitário. Também, lá a gente não fica lá o tempo todo, nós estamos em treinamento, mas lá tem a gente até botou um panfletinho lá para justamente aluno, quem quiser, entre lá com o QR Code para ter contato com a gente. Mas como a gente está ainda, quer dizer, nós pertencemos à Lavronorte, então ligar para o Norte, entrar em contato com o nosso telefone lá mesmo. Nós ficamos no setor de soluções integradas, que é o setor de tecnologia. Então nós ainda, a parte de treinamentos é vinculada ao setor de tecnologia. Sim. E aí é só nos procurar. A gente está com uma demanda de algumas pessoas que procuraram, alunos e clientes e comunidade na Agrobalsa. Sim. A gente estava com divulgando na Agrobalsa para formar turmas. E aí para frente a gente vai formar turmas, começando com tratores, para quem tem vontade de entrar. E, por exemplo, o nosso foco maior ainda é operacional, é realmente capacitar a galera da região para poder trabalhar com maquinário, para dar aos clientes, né, aos nossos agricultores aqui. Porém, a gente ainda faz um pouquinho mais. Como a gente tem uma necessidade também técnica na nossa região, então os nossos colaboradores, nossos técnicos precisam entender um pouco mais a fundo da máquina. Sim. E é isso, eles precisam então de treinamentos de sistemas elétricos, sistemas eletrônicos e sistemas hidráulicos. Ou seja, fazer toda aquela parte por trás ali, que toda essa inteligência rege, tem a parte física.
Então eles têm que conseguir reparar essa parte física. Então a gente tem esse treinamento também, ou seja, treinamento voltado a diagnóstico, no final das contas, que é o que vocês falaram, o scanozão que a gente passa lá. E aí também comunidade, a gente já deu treinamento para alguns clientes, a gente treina também os mecânicos, os clientes ou qualquer mecânico. Qualquer mecânico que quiser, automotivo, agrícola, um terceiro, que presta serviço, que queira se capacitar também para melhorar o seu sistema de diagnóstico, ou seja, conseguir dar suporte aos seus próprios clientes, a gente também dá esses treinamentos. Porque é uma necessidade que nosso cliente também tem. Ele precisa também que alguém vá lá, né, e consiga ver o sintoma e conseguir botar esses máquinas para rodar. Legal. Máquina parada, dinheiro voando. Justamente. E essa parte de treinamento também envolve essa parte de dados? Ou tem a parte de dados também? A do Matias é bem específica. O Matias, ele fica no suporte mesmo do sistema. Então, nós da parte de treinamentos e da parte de tecnologia, nós cuidamos dos dados que a máquina produz, que o cliente tem acesso. Okay. Então, quando a máquina trabalha, que ela produz dados, então é o que você falou antes. O cliente precisa desses dados para depois ele tomar a decisão. Então, normalmente são as máquinas... são os dados que ou a máquina tem para dizer como é que ela está performando, se ela tá boa, se ela tá doente, né? Tá boa ou tá doente. E os dados de resultado. Aí já a parte do Matias, ele fica muito além disso. Ele fica dando suporte para tudo isso rodar. E para que a gente consiga ser eficiente. E aí, tem até a parte da WChatPO. Fala um pouco mais da WChatPO e como é que surgiu essa ideia. Pois é, a gente só complementando essa parte do que a gente faz, né? Hoje em inovação a gente estava bem focado e ainda está bem focado em dar suporte ao negócio como um todo, então com informações da própria LavroNorte para que a gente consiga aumentar a eficiência, né, se eu pudesse resumir o que a gente faz, a nossa missão é essa, aumentar a eficiência para melhor atender o cliente. E aí foi onde a gente entrou o ponto aí do AgroChat Pro. A gente teve um 2023, a gente participou, eu e mais uma equipe de 3 pessoas, a gente participou de um prêmio da John Deere, que era com foco em experiência do cliente e inovação. E a gente, beleza, quando a gente foi iniciar o estudo para ver o que a gente ia fazer para esse de trabalho para apresentar nessa premiação, a gente foi estudar qual era a maior dor que a gente encontra hoje e que a gente consiga resolver com uma solução simples, né, que não vai assim revolucionar, mas que vai trazer o dinheiro para o cliente e vai deixar o cliente mais próximo da gente. Foi aí que a gente percebeu que é um problema muito simples, que é quando acontece um problema na máquina, muitas vezes o cara pode passar uma tarde parado ali esperando o atendimento, não porque o atendimento é ineficiente, mas porque o estado é gigante, o Maranhão é grande, então muitas vezes não tem como atender o cara ali de maneira imediata. Foi aí que a gente foi tentar ajudar, levar informação para esse cara que muitas vezes ele é só conectar um sensor que estava desconectado ou trocar ali um fusível, alguma coisa. Muitas vezes o cliente não tem uma pessoa preparada para fazer isso ou encontrar isso de maneira rápida. E aí foi que a gente entrou, aplicando inclusive inteligência artificial, modelos de linguagem em grande escala, para levar as informações do equipamento, do manual do equipamento para o cliente no WhatsApp. Então o cara consegue hoje no WhatsApp mandar uma mensagem: olha, minha colheitadeira parou aqui, simplesmente não liga mais, não vi se está aquecendo, não está aquecendo, não consegui identificar qual é o problema, o que eu posso fazer? Então essa IA, vamos chamar assim para ficar mais simples, vai guiar o cliente até que ele consiga resolver o problema, ou se ele não conseguir, ele vai entrar em contato com o time do Júlio, o pessoal lá da equipe técnica da LavroNorte. Com isso a gente levou o prêmio de inovação da John Deere e já está rodando em alguns testes com clientes e tudo. E eu nunca vou esquecer um exemplo que um cliente deu lá na Agrobalsa quando a gente estava apresentando essa solução. Ele falou que a máquina dele foi uma colheitadeira, parou de funcionar, né? Parou de colher no meio do campo, e eles não conseguiam identificar o que era de jeito nenhum. Tiveram que trazer uma colheitadeira da sede, nisso eles perderam a tarde toda, quando foram ver era só um chicote que estava desconectado. E aí ele foi testar o AgroChat Pro lá, vamos ver se ia resolver. E aí, em menos de um minuto, trouxe o que esse cara tinha que analisar, né? Dentro dessa lista do que ele tinha que verificar, tava lá o chicote. Ele disse, poxa, eu teria resolvido aqui em minutos, sem precisar trazer uma colheitadeira pra cá. Ou trazer ela pra cá. Então, tempo, né? a gente então atacou, a nossa missão então com essa ferramenta é atacar o tempo de máquina parada ali pro cara.
quanto menos tempo ele ficar com essa máquina parada, mais dinheiro ele vai conseguir, né? É operacional, né? É o dia a dia meio da operação. Sensacional. Aí você vê o tanto que essa importância de gerir os dados. De novo, a gente tem muita informação, como a gente lida com elas. Nada com nossos erros, né? E hoje já tem a vantagem de que em todas as fazendas tem sempre alguém conectado. Sim. Tem o funcionário que na caminhoneta dele já tem a antena, né? Então tu não tá fora. Porque antes você tava na área de plantio, na colheita, você tava fora da internet para usar o telefone. Hoje não. Então o pessoal das gerentes que ficam rodando, ficam prestando atenção, já passa um rádio, já pode correr para lá. Né? Eu sei que muitas fazendas também no maquinário já tem a possibilidade de ter internet ali. Então isso facilita. A tecnologia veio para facilitar demais. Nós complicamos um pouco, mas ela veio para facilitar bastante. E olha, parabéns, por isso que eu falo, né? Cabeça nova para pensar nas coisas. Nós ainda somos meio que... somos da geração da escrita, como ele disse assim. A meninada hoje tem a mente mais... parece que é a capacidade. Mas não é, porque a gente aprendia trem demais que nunca usou. Aquele monte de palavra entrando na cabeça da gente, já desorientava tudo. Mas eu tava conversando com uma amiga no final de semana e eu tava dizendo pra ela que um dos meus grandes amigos hoje em dia é o ChatGPT. Porque até o que eu sei, às vezes eu pergunto até pra eu ver se tá certo, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muita alternativa, né, para busca de solução. Quer dizer, hoje em dia qualquer pessoa pode pelo menos acessar o YouTube da vida e às vezes você vai encontrar alguém que tem a mesma dor e que eventualmente tivesse talvez acesso, tivesse tido o mesmo problema com o chicote, talvez, né? Então, assim, hoje você tem um volume de dados universalmente falando tão grande que em algum lugar você encontra uma solução. E eu fico cada vez mais surpresa realmente com a capacidade de IA que a gente tem disponível. É um negócio surreal. Então, quando você fala que você consegue dar N opções para a pessoa ir lá e conseguir fazer uma verificação, e que ele manualmente consegue ir lá e fazer, é sobre isso, porque a gente está falando de melhorar o processo, né? Cada vez melhorando mais o processo. E aí, assim, facilita para todo mundo, porque cada vez mais você universaliza, você democratiza e você torna acessível para qualquer pessoa. Então, isso para mim, acho que é o que mais agrega, em termos de a tecnologia mais agrega. E a gente tem visto a população, de modo geral, a gente conseguindo dar acesso para as pessoas. Sim, algo que antigamente era tão difícil, tão distante, exatamente. Então, assim, e aí vale lembrar, e a gente já falou aqui várias vezes sobre isso, mas assim, é essencial. Não tem mais como voltar para trás, e sem estudo, sem educação, as pessoas não vão conseguir trabalhar dentro do agro, né? A gente está falando aqui, o programa todo hoje foi falando de tecnologia. Quer dizer, se a pessoa ela não estudou, ela não tem noções, ela vai ter mais dificuldade. Sim. Então, ela precisa estar inserida nesse contexto, ela precisa ter noções sobre isso para que ela possa dominar e melhorar esse processo, né? Nós falamos várias vezes aqui durante esse tempo que nós conversamos sobre essa necessidade. Então, cada vez mais ok, a máquina consegue operar sozinha, ela consegue fazer... Você falou uma palavra que é assim, ajustes, né? Ela consegue se autoajustar por conta do histórico das informações. Mas eu preciso ter pessoas minimamente treinadas para que a gente tenha um ganho de produtividade ainda maior, né? E talvez por chave. Algo que a gente não pode confundir, que às vezes essa inundação de temas e de informações sobre inteligência artificial, a gente não pode ter uma ideia errônea que isso te traz todas as soluções e sempre a melhor solução. Uhum. Então vamos lá. Quando a gente usa uma inteligência artificial, por exemplo, ela te dá várias opções. Perfeito, é o que eu queria falar. Tá? Tem que ter senso crítico, porque assim, ela te deu algo baseado no que você falou. E se você não soube pedir direito? Ela vai te dar aquilo que seja melhor para aquilo que tu pediu errado. Tá. E na máquina do mesmo jeito. Às vezes a máquina vai otimizar para aquilo que você
disse pra ela que era o bom naquele momento. Verdade. E depois você quer reclamar que a máquina não te entregou ou que o dado não veio corretamente, tá, mas você limitou a máquina. E aí, se eu não treinei bem a A pessoa. pessoa, ela vai fazer com que a máquina se sabote. Que a máquina entregue um resultado ruim, porque naquele momento é o melhor resultado que ela pode entregar com aquilo que você limitou ela. Então, por isso que é importante a capacitação. A pessoa tem que ter esse senso crítico para ela mesma saber o que ela tem que informar, o que ela tem que pré-ajustar para que a máquina performe corretamente. Isso é E com essa fala, Júlio, nós entramos naquela máxima. Apesar de toda a tecnologia, a cabeça por trás ainda é a humana. Exatamente. E é a mais importante. E já mais importante. Então, como você disse, a máquina, ela faz, mas ela tem que ter um comando, né? Então, assim, é literalmente quase que brincar de Alexa, vamos colher aqui dessa grande. Mas é isso. Então, assim, por trás de tudo isso, inclusive, né, de que a gente tenha todas essas possibilidades na mão, é a mente humana, Sim. que é uma máquina extremamente perfeita. E é interessante que, como o Júlio falou, a gente conversou no começo do programa também, que lá em 2020, quando começou a se popularizar mais essas questões de modelos, com o GPT e tudo, a gente levava um ano e pouquinho para evoluir. Hoje, um mês, uma semana, se você não acompanhar, você já perdeu muita coisa. Tem até uns memes no Instagram rolando aí recentemente o Google lançou o Veo 3, que é um modelo de... ele tem uma característica muito interessante, que ele gera vídeo com áudio de maneira muito realista, né? E aí a galera tá soltando o vídeo que foi o primeiro feito lá, eu não vou lembrar agora o modelo que criou ele, mas o Will Smith comendo um macarrão lá, totalmente bizarro. E aí hoje em dia a qualidade que você se questiona vendo o vídeo real, você se questiona se aquilo é real ou não. E as pessoas se assustam um pouco, porque é um comportamento natural, né? Se ele for com tecnologia desse tipo. Isso aqui vai substituir. Se você nega uma pessoa assim, analógica, né? Vamos dizer, a geração analógica, que é o meu caso também. Então, se você não tem um senso de julgamento, de analisar aquilo, você vai ter aquilo como realidade. E eu tenho uma preocupação nisso, porque eu ando vendo vídeos também, e uma galera que não é muito fã de estar em escola, e a escola hoje também tem umas coisas que eu não acho certa, que é o passar a qualquer custo. Tem vídeos de escravos fazendo pirâmide, o pessoal que estava com Jesus, entendeu? Você vai pegar uma tiazinha do WhatsApp, ela vai crente, aquilo é de lá, verdade, igual aquele, né? Muito e vai. Tem que tomar cuidado com o que lento. Todas as vezes que eu recebo alguma coisa, eu falo, cara, mas peraí, vamos ver se isso daí realmente é o que realmente está acontecendo. Né? Como foi aquele TABEP esses dias, falei, calma, vamos ver se esse trem é verdade, né? Porque não propagar isso, não. Aquele método que viralizou porque mostrou a avó dele, crente, quando eu digo crendo, né? Naquela imagem que ela viu que tinha um gafoto tocando saxofone. Você não vê. E aí viralizou, não, mas assim, olha aqui que belezinha, ele tá... entendeu? O perigo disso tudo também, né? Quando você não tem... A realidade não tá pautada no que o que pode vir ali não é fato. Sim. Né? De usar, por exemplo, eu e a Diana, que nós temos 4 anos que grava o programa, quer dizer, a nossa voz tá aí, muito jeito, o meu jeito de falar, o jeito dela de falar, o que a gente usa, né? As palavras que nós temos o hábito de usar, tanto ela quanto eu, tá disponível pra gente criar, pode falando o que quiser, porque tá lá à disposição. E aí? Que vai dar pro bem ou pro mal? Exatamente. Exatamente. Mas aí falando sobre essa parte do medo, né, da evolução, que vai bem substituir, por exemplo, a galera do videomaker, ou a pessoa que faz edição de vídeo, vai substituir esse pessoal. Não vai. Não vai. Tem que entender que não é bem assim. Tem que ter alguém por trás para poder dar os inputs certos, né? O que a gente... O que eu vejo é que aqui a gente vai sair da parte mais operacional e a gente vai trabalhar mais no nível estratégico, né? Beleza, eu tenho essas ferramentas, o que eu posso fazer melhor do que... Mas se você não sabe usar, né? Não tem como correr. Gente, olha, sensacional, e a gente podia continuar conversando aqui até, porque assim, é um assunto maravilhoso, porque
tem tudo a ver com a realidade, né? Mostrar para as pessoas que a agricultura é possível, né? Que ela é mais acessível, sim, mas que as pessoas precisam estar preparadas para isso. Então, né, ter treinamento agora, né, ter portas abertas para que a gente possa crescer e evoluir, né? Então, o que o Matias acabou de falar, o que o Júlio falou, então, assim, tá dentro de um contexto do nosso mercado, que é um mercado de balsas da região, que está produzindo grãos, que está produzindo uma agricultura aí fantástica, né, com uma qualidade, com excelência, e é sobre isso que a gente quer continuar, né, falando aqui no programa. Então, tem alguma coisa que eu não falei e que vocês gostariam de pontuar para que a gente se encaminhe para o encerramento? Não. Todos consideraria povo. Acho que reflete bem aquilo que a gente queria também conversar um pouquinho nesse bate-papo aqui, que é isso, é a importância de a gente ter as ferramentas certas na nossa mão, né? Como o Matias falou bastante dessas novas evoluções do IA, assim, são ferramentas, no final das contas, são ferramentas. E aí nós é que temos que decidir como devemos usá-la e como melhor tirar proveito. Com certeza. Então, desde essa parte, né, da capacitação, ou seja, como então me preparar para isso tudo e como, né, isso vai me trazer de resultado. E eu acho que foi fantástico essa nossa conversa e acho que ficou bem legal o jeito que a gente expôs isso. De forma simples, acho que acessível, né? Esse é o nosso objetivo também. As pessoas que quiserem, então, entrar em contato com você, Júlio, ou com o centro de treinamento, procuram diretamente na Lavra Norte. Sim, pode procurar Lavra Norte. Lá a gente tem vários setores. Né? Ali. Sim, a concessionária de John Deere da máquina verde, às vezes o pessoal não diz, é da máquina verde. Tem 40 anos. Tá, pode procurar, será um prazer a gente entrar em contato com qualquer pessoa que queira ir mergulhar nesse ramo da agricultura. Obrigada, Ju, gratidão. Obrigada, Matias, também pela sua presença aqui, por ter compartilhado essas experiências, né? Deixa seu recado também. Bom, como o Júlio falou, eu acho que a conversa foi muito legal, a gente caminhou para o lado que era expor com facilidade o que está acontecendo hoje no mundo das máquinas agrícolas, né? Eu acho que a mensagem que fica, então, para o pessoal realmente buscar se capacitar, quem está nessa área, a importância de entender o que está acontecendo ali com os equipamentos, o porquê é crucial, para que você consiga usar de fato toda a tecnologia, todas as ferramentas que você está pagando, né, para usar ali. Então é importante conhecer como para conseguir aumentar a produtividade, que é um impacto não só para o nosso cliente, mas para a sociedade como um todo, na verdade. Correto. É super importante esse ponto. E como dizia Belchior, o novo sempre vem, né? Inclusive sempre vem, então vamos ficar atentos e abertos a aprender e a conhecer mais as coisas. Muito obrigada. A gente agradece demais a Lavra Norte, né? Acreditou em duas doidas que não sabia nem falar na rádio, logo no início do programa. E vem nos apoiando desde sempre, já há 4 anos é parceira nossa. Exatamente. E faz com que as notícias boas e verdadeiras chegam pra dentro, fora, após e tudo da porteira, inclusive na cidade. Aproveitar e deixar o chama na botina para toda a equipe, né? Da Lavra Norte, do Centro Universitário também, né? Da Unibalsas também, porque sem eles também a gente precisa de profissionais e o Centro Universitário está aí para formar pessoas. Então, é isso, gente. Mais um chama na botina que chega ao fim. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Lavra Norte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavra Norte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental é fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação
identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.